Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar continuação nesse curso de padrões harmônicos e nessa aula você vai aprender sobre os principais sinais de reversão e esses sinais de reversão você vai poder usar dentro da PZR, principalmente na ponta D e também você vai poder usar na ponta C. E quando você estiver mais treinado com esses sinais de reversão, você também será capaz de usar até mesmo na ponta B, tá ok? Lembrando que esses sinais de reversão, você precisa treiná-los, não existe um único sinal de reversão, existem vários sinais de reversão, por isso que nós deixamos uma aula específica só para você entender o que é reversão de mercado e conseguir utilizar esses sinais de reversão dentro da PZR. Primeiro vamos focar na ponta D, depois com um pouco mais de prática você vai conseguir também fazer entradas na ponta C e depois praticando um pouco mais até mesmo na ponta B, tá? Mas o nosso foco é a ponta D, tá? Primeira maneira de você fazer entradas. Nós vamos falar aqui de gatilhos de entrada, né, de tomada de decisão, visto que todas as aulas passadas foi apenas para você entender um pouco ali dos padrões harmônicos. Essa aula, digamos que é até a mais importante desse curso, porque nessa aula vai ser falado sobre os pontos de tomada de decisão. Então você precisa assistir essa aula com muita calma, anotar todas as suas dúvidas, treinar tudo que vai ser ensinado para você ser capaz de tomar as decisões com bastante assertividade, tá ok? Então vamos lá, eu vou colocar aqui o nosso template, né, que nós usamos. Esse daqui é o euro-dólar, tá? Claro que você pode usar para qualquer ativo, você pode usar para qualquer time. E nessa aula eu não vou focar muito agora em encontrar padrões harmônicos, visto que nós já demos aí vários exemplos. Nós vamos focar mesmo aqui agora em reversão, tá ok? Então, deixa eu mostrar aqui primeiro como que acontece uma reversão de mercado, né? Então, vamos pegar aqui, achar uma reversão aqui, o mercado se revertendo. Vamos encontrar aqui uma reversão, aqui, ó, aqui tem uma reversão aqui já dá para a gente começar a fazer uma análise e alguns exemplos, tá? Primeira coisa, nós temos que entender o que é estrutura de alta e estrutura de baixa. Então, por exemplo, o mercado subiu aqui, vou pegar aqui em branco, ó, subiu aqui, desceu, subiu, desceu, percebe, ó? Subiu aqui, desceu, subiu bastante aqui, desceu um pouco, subiu mais aqui, desceu um pouco, subiu mais aqui, desceu, subiu até aqui, desceu só um pouquinho, subiu mais, desceu mais um pouquinho, subiu mais, desceu até aqui. O que você percebe nessas marcações que eu fiz? Você percebe que você tem fundo, um fundo mais alto, outro fundo mais alto, outro fundo mais alto, outro fundo mais alto, fundo mais alto, fundo mais alto, mais alto, mais alto. E aqui você também tem topos, ó. Topo, um topo mais alto aqui, né? Outro topo aqui mais alto, outro topo mais alto, outro topo mais alto, mais alto. Este aqui também, este aqui também. E esse daqui também. Por que eu estou mostrando esses topos e fundos cada vez mais altos? Para você entender que isso é chamado de estrutura de alta, ou também chamado de tendência de alta, ou uma estrutura ascendente, ou ainda topos e fundos ascendente. Tá? Eu vou tirar tudo isso daqui, e você vai perceber agora, se nós colocarmos aqui até um zoom, né? Para melhorar um pouco mais essa compreensão, você vai perceber o quê? Que apesar do mercado estar fazendo topo, fundo, vamos colocar aqui em branco para poder destacar mais, ó. Topo, fundo,
topo, fundo, topo, fundo. Olha que interessante aqui agora. O mercado aqui agora faz um topo, ele não estava fazendo topos e fundo cada vez mais alto? Agora ele faz o topo mais baixo. Ou seja, houve uma interrupção de topos e fundos cada vez mais alto. Ele interrompeu. Também é chamado de troca de topos. Então havia topos cada vez mais altos e agora ele faz um topo mais baixo. Volta a fazer aqui outro topo mais baixo. Outro topo aqui mais baixo. Outro topo mais baixo. Outro topo mais baixo. Olha, começou a fazer topos cada vez mais baixos. Então, quando o mercado faz um topo e um topo mais baixo, aqui ó, é sinal de que haverá uma reversão. E onde que seria uma boa entrada? Quando ele rompe o último fundo dessa estrutura de alta, porque ele faz isso, volta até aqui, vem até aqui e rompe esse fundo. Né? Rompeu qual fundo? Esse fundo aqui, ó. Quando ele rompe esse fundo, deixa eu mostrar aqui para você. Quando ele rompe aqui esse fundo, com esse candle fechando aqui abaixo, é sinal, é o primeiro sinal de que essa tendência vai virar, vai acontecer uma reversão. Então isso aí seria muito bom se caso isso aí fosse uma PZR, uma ponta D, ou até mesmo uma ponta C. Você poderia usar esse sinal como reversão. Olha lá, ó, o mercado caiu. De novo aqui, olha que interessante que nós temos. Vamos trabalhar agora o contrário. Fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, ó, vai descendo aqui. Aqui ele faz alguns topos iguais, percebe? Ele vem até aqui assim, ó, um pouco mais baixo aqui, ó, não rompeu, né? Fundo, topo, olha lá, fundo, topo, fundo. Então ele vai fazendo aqui topos cada vez mais baixos, com fundos cada vez mais baixos, olha. Até que acontece uma interrupção de topos e fundos descendente, ou uma interrupção de estrutura de baixa. Ele faz aqui um fundo, volta, faz aqui até um pouquinho mais baixo aqui, né? Sobe até aqui, faz isso aqui, faz um fundo mais alto. Olha isso, outro fundo mais alto. Opa, outro fundo mais alto, outro fundo mais alto, outro fundo mais alto. Você consegue identificar aqui a mudança de topos e fundos, a troca de topos e fundos? Ele vinha fazendo fundos cada vez mais baixos e agora ele faz fundos cada vez mais altos. Então isso é o primeiro sinal de reversão de tendência para que nós possamos usar numa PZR, numa ponta D e até mesmo numa ponta C. Então nós temos que estar atentos para a troca de fundos mais baixos para fundo mais alto. Assim como nós temos aqui topos mais altos para topos mais baixos. E onde que seria a confirmação dessa entrada? Quando ele rompe esse último topo. Então, quando ele rompe esse último topo, que foi esse candle azul rompendo, seria a nossa compra com o nosso stop aqui, tá? E o mercado sobe e vai até ali. E toda vez que você encontrar uma mudança de tendência, uma troca de tendência, você também encontrará a troca de fundos, né? Vamos pegar aqui. Sempre você vai encontrar um fundo mais alto, um fundo mais baixo, um fundo mais baixo, um fundo mais alto, um fundo mais alto. Rompeu esse topo aqui, que no caso esse topo aqui foi o último topo, esse é o sinal de compra, nessa troca de topos e fundos. Olha que interessante, aqui foi a sua compra e o mercado disparou, o seu stop loss vai atrás do último fundo, que poderia ou ser esse ou ainda esse daqui.
Então, essa troca de topos e fundo é o melhor sinal para as PZR da vida, né? Nós encontramos e falamos de muitas PZR e até mesmo ali para o padrão Tree Drive, para o padrão 5.0 e para o padrão também AB, que é igual CD, tá? Olha aqui de novo, nós temos um mercado em alta, ok? Então você tem, olha, só você olhar bem para o gráfico, ó, um topo, um fundo, um topo, um fundo, um topo. Agora aqui ele cai um pouquinho aqui, faz aqui, começa a fazer mais baixo, rompe, ó, mas não desceu. Foi um falso rompimento, voltou a subir. E então de vez em quando falha, falha aqui, ó, de vez em quando vai falhar. Mas entenda, isso daqui é uma PZR, uma potencial zona de reversão? Bem provável que não. Então, quando você estiver dentro da PZR, isso aqui é uma PZR? Não sabemos, teríamos que buscar aí uma análise, mas é bem provável que não. Você vai perceber que essas trocas de topos e de fundo dentro da PZR há uma grande probabilidade de acerto, tá? Então, novamente, o mercado vem, né, fazendo aqui, ó, um topo e um topo mais baixo, rompeu aqui esse último fundo, né? Agora ele faz aqui um topo mais baixo. Se seu stop tivesse aqui, a sua entrada aqui, seu stop ali em cima, olha como que o mercado cai, né? O mercado desce com muita força, tá? Essa é uma das dicas que eu quero deixar aqui para você, troca de topos e fundo nas reversões. Olha que interessante, ó. Topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fez a reversão, ó, reverteu, mudou, né? Começou a mudar aqui os topos e fundos. Volta aqui, deixou aqui resistência, não ultrapassou. E agora ele faz topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo. Olha aí, mudando toda essa estrutura, tá? Então esse é um bom sinal para você entender como que funciona uma reversão de tendência. Então uma reversão de tendência, ela vai acontecer também, além das trocas de topos e fundos, quando você tiver dois fundos iguais, que é chamado de fundo duplo. Um fundo aqui, outro fundo aqui. O mercado vem de uma queda, faz uma espécie de um W, que também é um padrão harmônico, né? Claro, aqui ó, você vê o padrão harmônico ali. Então você vê aqui o fundo duplo, então ele está caindo, depois do fundo duplo ele sobe. É um dos sinais. Um outro sinal é o topo duplo. Olha aqui, ó, topo duplo. O mercado vem, faz isso daqui, dois topos e desce. Tá? Então você vê isso daí, né? Você vai ver também ombro, cabeça, ombro em alguns movimentos. Olha outro fundo duplo aqui, ó, que também é um sinal de reversão. Topo duplo aqui, ó, é um sinal de reversão. Topo duplo aqui, ó, é um sinal de reversão. E sempre que ele rompe os últimos fundos, sempre que ele rompe os últimos fundos no topo duplo, ou se ele rompe o último topo no fundo duplo, rompeu o fundo no topo duplo, é venda. Rompeu o topo no fundo duplo, é compra, quando estiver dentro da PZR. Topo duplo e fundo duplo dentro das PZR. Tá? É um outro sinal aí também muito eficiente, né? Vamos ver se nós encontramos aqui algum ombro, cabeça-ombro aqui, ó. Aqui tem quase um ombro, cabeça-ombro aqui, né? Ombro, cabeça, ombro, tá? Nesse caso, ele teria que romper aqui esses topos. Então, você vai aprender aqui, ó, ombro, cabeça, ombro aqui, ó. Isso aqui ficou mais claro, ó. Ombro, vamos pegar ele aqui mais fininho. Ombro, cabeça, ó. Deixou um ombro aqui, ó, subindo. Rompeu aqui esses topos, ó. Ombro, cabeça, ombro invertido, né? OCOI. Ombro, cabeça, ombro invertido. OCOI. Ombro, cabeça, ombro invertido. Ele sobe. Aqui praticamente tem outro aqui, ó. Não muito nítido, ó, bem pequeno.
Ó, quase que um ombro, cabeça, ombro. Rompeu, é venda. É bom você ver no gráfico. Claro que o ombro, cabeça, ombro, ele precisa estar no topo. O OCO, ele tem que estar no topo, tá ok? E o ombro, cabeça, ombro invertido tem que estar no fundo, como se fosse isso daqui, ó. Ombro, cabeça, ombro invertido. Rompeu o topo ali é compra, ok? Aqui, ó, vamos procurar aqui mais ombro, cabeça, ombro. Olha aqui, ó, bem grande no topo, ó. Ombro, cabeça, ombro. Rompeu aqui os fundos, pode contar com a sombra, tá? Eu conto com a sombra, conta com a sombra. Olha lá, ó. Opa, rompeu aqui, ó, marcou ali a sombra, rompeu aqui é venda. Vai que isso aqui é dentro de uma grande PZR. Uma outra coisa que você pode estar fazendo para PZR, por isso que eu disse que são vários sinais, né? Por exemplo, você tem um padrão de padrão harmônico. Vamos pegar aqui. Vamos imaginar que você tem um padrão harmônico aqui. Um exemplo aqui, você tem um padrão harmônico. Tá? Aqui assim. Iniciando aqui um grande padrão harmônico, um exemplo, tá? Aí imagina que aqui você tem uma PZR por aqui, a gente não mediu nada, né? Só a título de exemplo mesmo, tá? Sem medir nada aqui. Aí você tá aqui num time de 4 horas. Aí ele entrou aqui dentro da PZR. Uma coisa que você pode fazer é o quê? Voltar um time. Colocar o time de 1 hora. Ok? E quando chegar lá naquela PZR, lá de 4 horas, ele pode dar um topo duplo aqui dentro da PZR. Ou pode te dar também um ombro, cabeça, ombro. Né? O ombro, cabeça, ombro. Aí é aquele desenho assim, né? Ele faz aqui um ombro, faz aqui uma cabeça e faz aqui um ombro em 1 hora. Você volta um time para encontrar um padrão maior. Espera ele romper o ombro, cabeça, ombro, entra vendido no candle vermelho que vai fechar abaixo desse suporte. Ou topo duplo. Então volta um time para você pegar um padrão maior. Mas tem que ser dentro da PZR. Tá? Isso aí também precisa ser treinado, né? Precisa ser praticado. Tá? Vamos pegar aqui mais um outro exemplo, né? Vamos pegar um outro exemplo aqui, ó. Uma outra coisa que é, olha aqui, ó, mudança de estrutura. Olha aqui que mudança de estrutura bem nítido, ó. Tudo é treinamento, ó. Olha esse fundo e esse fundo mais alto. Deixando a ideia aqui de um ombro, cabeça, ombro invertido. Podia ter comprado aqui, ó. Olha aqui, ó, o ombro, cabeça, ombro aqui, ó. Ombro, cabeça, ó, ombro. Ombro, cabeça, ombro invertido. Coloca aqui uma resistência nele, meio torto mesmo, não tem problema. O mercado não tem que ser perfeito, não. Tá? Rompeu ali, o candle fechou acima na seta, é compra. Não fica esperando, tudo bonitinho. Olha aqui, ó, ombro, cabeça, ombro. Olha aqui. Marca aqui esses fundos, ó. Rompeu aqui a venda. Você está olhando lá um padrão de padrão harmônico lá de 30 minutos. Volta um time, coloque M15 e aguarda um desses padrões dentro da PZR ou dentro da ponta C. Tá? Então esses são alguns padrões de reversão que funcionam, tá ok? Um outro padrão que funciona é o mercado subir lá para cima, né? O mercado subiu, foi lá em cima, fazendo uma estrutura de alta aqui. Chega lá em cima, ele acumula, ele começa a andar de lado, tá? O mercado começa a andar de lado aqui, ó. Começa a lateralizar. O que você faz? Coloca um retângulo nele aqui, ó. Tá lá dentro da PZR, essa acumulação, fica de olho para ver se ele vai reverter. Ele faz isso daqui, ó, costuma voltar aqui. Isso aqui que foi um suporte, agora é uma resistência. Ele faz um reteste, começa a cair, ó. Depois de uma acumulação, a sua venda é aqui, ó, aqui nessa resistência, tá? Aí você vai ter acumulação grande, acumulação pequena. Olha aqui, ó.
O mercado subiu aqui, olha como é que ele ficou acumulado aqui em cima, depois começou a cair. Olha aqui, ó, a acumulação, ó. O mercado acumulou aqui nessa ponta, acumulou aqui nessa ponta aqui, ó. Olha lá. Ele cai, mas ele volta lá no reteste, ó. Olha quanta acumulação que você vê. Aqui o mercado um pouco acumulado aqui embaixo também, ó. Olha aqui, ó, o mercado acumulado, subiu, acumulou, caiu, ó, nem voltou lá. Tem vezes que ele não vai voltar, ó. Você vê que o candle está caindo, saiu ali do retângulo com muita força. Coloca uma venda, coloca um stop aqui, ó. Olha como que ele cai. Então essas acumulações dentro da PZR é também um outro sinal que funciona muito. Olha aqui, ó, acumulação, isso aí poderia ser uma PZR. Olha isso, olha aqui, ó, acumulação, ó, mesma coisa, ó. Isso aí dentro de uma PZR, ele vai reverter. O mercado subiu aqui, ó, com muita força. Imagina que esse quadrado aqui é uma PZR. Aí sai esse candle com toda força para cair esse marubozu de baixa. É venda dentro da PZR. Tem que arriscar, tem que apertar o gatilho lá e vender. Stop aqui atrás, ó, e coloca os alvos lá como eu te ensinei. A ponta B, a ponta C, a ponta A. Tá ok? E aí o mercado desce depois disso, né? Olha cá, como que ele vem aqui para baixo. Então são acumulações. Olha aí, muita acumulação aqui, ó. Ó, nessa ponta aqui, mercado andando de lado, uma acumulação grande. Trabalhe com essas acumulações nas pontas, nos topos e fundos. Um outro sinal de reversão. Qual que é um outro sinal de reversão? Por exemplo, você tem aqui uma resistência aqui, ó. Você tem uma zona de resistência aqui. Aí você tem aqui, por exemplo, um padrão harmônico aqui, ó. Fazendo isso daqui, ó. Um exemplo, tá? Claro que isso aqui não é um padrão harmônico, é só para você entender o que eu quero dizer. Chegou aqui em cima, na PZR tem uma resistência, você vai fazer um casamento da resistência com a PZR. E ainda tem também acumulação, ó, com o candle saindo aqui, por exemplo, é a hora de vender. Use a PZR junto com resistência, use as PZR junto com suporte, tá? Por exemplo, aqui, ó, se a gente encontra algum aqui para te mostrar. Então, por exemplo, aqui está subindo, olha onde é que está a PZR aqui. A PZR está aqui, ó, mas aqui tem uma resistência, tem um topo, olha lá. Então já imagino que aqui, ó, ele pode subir até aqui, ó. A PZR aqui tem uma resistência, tem um topo. Olha para trás nesse topo. Todo topo é uma resistência em potencial. Todo topo é uma resistência em potencial. Todo fundo é um suporte em potencial. Aqui, ó, tem um fundo aqui, tem um fundo aqui. Olha como é que ele subiu. Imagina que aqui fosse uma PZR, aqui assim, ó, por exemplo. Só imagina, né, para você entender. Olha lá, dois fundos iguais. Olha como é que o mercado sobe. Todo fundo é um suporte em potencial. Todo topo é uma resistência em potencial. Olha aqui. Tá? Então já deixei marcado ali, eu estou esperando. Ó, olha esse fundo aqui embaixo aqui, ó. Trabalhar com esse fundo aqui. Tá vendo esse fundo aqui? Volta com ele para trás. Olha como é que ele entrou como resistência. Um fundo rompido tem um fundo que fez um rompimento, ele pode virar uma resistência. Uma resistência rompida pode virar um suporte rompido pode virar uma resistência. Olha lá. Olha isso, tá ok? Então você também pode usar as PZR junto com suporte, com resistência. Isso aí é fantástico. Vamos ver se a gente encontra aqui mais uma outra resistência por aqui. Vamos ver por aqui. Por exemplo, aqui, ó, aqui tem um padrão harmônico. Tem um padrão harmônico aqui, tem a PZR aqui embaixo. Isso tudo aqui é um suporte, olha lá. Ó. Tudo isso aqui é um suporte. Ou seja, eu posso usar também a PZR junto com o suporte. Olha aqui, ó, um fundo, outro fundo, outro fundo. Para quê? Para o mercado poder subir. Posso fazer um casamento
de PZR com suporte com resistência, né? Junto com alguns padrões de candle, tá? Vamos falar de alguns padrões de candle de reversão aqui para você entender, ó. Por exemplo, um padrão de candle de reversão, um pin-bar lá em cima, tá lá em cima, deu lá um pin-bar lá em cima, lá, ó. Tudo isso aqui é rejeição. Imagina que aqui também tem uma resistência passando aqui, ó. Ele deixa aqui um pin-bar, é um sinal de reversão na resistência, tá ok? Então isso aí é muito importante. Mesma coisa aqui no suporte aqui, ó. Tem um suporte aqui. Chega aqui no suporte, por exemplo, ele te entrega aqui um pin-bar aqui de alta aqui, ó. Vou pegar aqui uma ferramenta melhor aqui. Um exemplo, chega aqui embaixo aqui, ele te entrega assim, ó, um pin-bar aqui, ó, assim, tá? Claro que não vai entrar aqui dentro, mas só para você entender o que é o pin-bar, né? Olha lá, um pin-bar, tá no suporte, tá na PZR, deu um pin-bar, que também é chamado de martelo, né? É um sinal de reversão, muita sombra. Use esses padrões junto com suporte, com resistência, com PZR, tá ok? E aí você vai fazendo o quê? Você vai aumentando a sua taxa de acerto. Uma outra coisa que você pode estar fazendo com padrões harmônicos também, igual por exemplo aqui é uma ponta C, né? Olha lá, ó. Vamos pegar aqui, ó. Você tem aqui X, vamos pegar esse aqui em branco aqui, ó. Você tem aqui, ó, X, A, aqui, ó, B, C, você tem aqui a ponta D, ali, ó, ponta D aqui. Na ponta C, que é um lugar bom de vender também, para você poder pegar uma queda aqui, ó, o que você pode ter aqui para fortalecer a ponta C? Tudo isso que eu já te expliquei. Além disso, você pode ter também aqui uma LTB, ó, a LTB encontrando com a ponta C. Olha que interessante. É também um sinal de força. Você tem aqui uma LTB e a ponta C para quê? Para descer até aqui, ó. Quando ele chegar, que ele cair até aqui, ele vai encontrar aqui um fundo. Olha a PZR aqui, ó. Então aqui você vai ter um fundo para quê? Para ser um suporte aqui para ele, ó. Todo fundo é um suporte. É um alvo também para você sair. É um sinal de compra, né? Um possível sinal de compra. Aqui um possível sinal de venda. E vai acontecer também de você ter LTA aqui também nessa ponta D. Você tem uma LTA na ponta D. Você tem uma LTB numa ponta D. Uma LTA, uma LTB dentro de uma PZR. Você vai encontrar isso, né? Você vai encontrar tudo isso daí. Por exemplo, aqui eu estou colocando uma LTA. Ó. Peguei aqui esse fundo com esse fundo aqui. Olha que nesse fundo aqui já tem uma PZR que eu já deixei marcada aqui, ó. Ele pode cair até aqui, tá pequeno aqui em D1, coloca ele em 4 horas. Olha a LTA passando aqui, ó, em cima da minha PZR. Ou seja, você tem a PZR junto com uma LTA, mostrando que esse mercado pode cair até aqui. Chegou aqui, ele encontra uma LTA, mas encontra também a PZR para poder subir. Então imagina que ali, ó, dentro daquela PZR, por exemplo, ele te entrega aqui um pin-bar aqui, ó, fazendo isso daqui, ó, um pin-bar ali, ó, vou colocar um pin-bar aqui mais bonito aqui, olha lá, um pin-bar ali, ó, em cima da LTA com falso rompimento, tá ok? Vou colocar aí bem grande aqui para você poder conseguir, pode ser azul, tá? Pode ser também vermelho, não tem nenhum problema, um pin-bar aqui, ó, em cima da LTA, lá do diário, ó. Olha aqui, colocou para 4 horas, um ótimo sinal de compra, tá ok? Então você começa a misturar esses sinais, né? Uma LTA, uma LTB, um suporte, uma resistência, uma mudança de estrutura junto com LTA. Por exemplo, caiu o mercado até aqui, ó.
nessa LTA. Chega aqui, a gente dá um fundo duplo. Fundo duplo em cima da LTA, próxima aqui da PZR. Espera romper esse topo, compra, sobe com ele. Tá respeitando a LTA, tá em cima da PZR. Então você vai juntar tudo isso daí, tá ok? Nós vamos falar mais de sinais de reversão. Vamos ter um próximo vídeo, né, para falar sobre isso daí, porque são muitos os sinais e a nossa ideia é te amadurecer nesses sinais de reversão, tá? Você vai encontrar mais sinais e treinamento, paciência, técnica, estudo, procurar se aprimorar a cada dia, tá ok? Vamos então para a nossa próxima aula.